A base da relação professor-aluno é a confiança e o respeito. Mas muitas crianças e adolescentes se tornaram vítimas do assédio sexual de pessoas que deveriam educar. Os traumas e as consequências que isso trazem para as vítimas são incalculáveis. Em Minas, só no ano passado, a Controladoria Geral expulsou 8 servidores concursados acusados por pais e alunos de assédio dentro e fora da escola. Os repórteres Augusto Medeiros e Daniel Torres percorreram o estado de Minas para recontar algumas dessas histórias. Ele me pediu meu número do WhatsApp para me passar um resumo de trabalho, que não era da matéria dele, mas que ele falou que ia ajudar. Aí eu passei, eu e minhas amigas, aí depois disso ele começou a me mandar vídeo pornográfico. Parece óbvio que os estudantes vão à escola para estudar, né? Mas no caso dessa aluna de 15 anos, foi diferente. Ela se deparou com uma situação bem inesperada. Na adolescência, é comum os jovens começarem a descobrir um mundo novo, mas não dessa forma, com investidas sexuais de um professor boa pinta e popular. Ele me ameaçou falando que eu tinha que mandar foto das minhas pernas, né? Ele me pediu pessoalmente na sala, uma amiga me escutou, e eu mandei porque ninguém sabia, não tinha ninguém para me ajudar, então eu mandei. Com medo? Com medo. Quando não suportou mais as abordagens, ela contou aos pais. A emoção foi eu vou te falar, foi de raiva, Ai, não sei nem explicar. Eu fiquei decepcionado, assustado com aquilo. Nunca imaginava acontecer uma coisa dessa. Então, aí nós resolvemos fazer um boletim de ocorrência e esperar a justiça. A delegada Flávia Murta, de atendimento especializado à mulher em Barbacena, enviou uma nota onde disse que o professor de biologia citado pela aluna foi indiciado em 2 crimes, de ameaça e de submeter adolescente a vexame ou constrangimento. A pena varia de 6 meses a 2 anos de detenção. A delegada chegou à conclusão que o professor enviava vídeos eróticos e mensagens pornográficas pelo WhatsApp para alunas de 14 a 16 anos. Esse não foi um caso isolado. A Controladoria Geral de Minas Gerais, que fiscaliza os servidores públicos estaduais, investigou e demitiu 8 professores por prática contrária à moral e aos bons costumes. Há situações em que o caso é muito grave e nós de imediato já encaminhamos o processo à polícia ou ao Ministério Público e suspendemos o servidor preventivamente, impedindo que ele permaneça no ambiente escolar. Um dos professores demitidos é da cidade histórica de Minas Gerais, São João del Rei. Ele foi acusado de enviar mensagens no Facebook com propostas obscenas para uma criança de 12 anos. Ela utilizou o celular do tio e o tio, ela esqueceu de fechar, né, a página do Facebook. O tio, por curiosidade, começou a mexer e começou a verificar as conversas dela. É uma conversa que iniciava-se de forma ingênua, né? Uma conversa até então ingênua, depois é uma conversa que foi tomando uma certa conotação um pouco mais... uma conotação sexual mesmo, né? Com algumas frases pornográficas e uma conotação forte para a idade, né? O inquérito ainda não foi concluído, porque a delegada pediu a quebra de sigilo da rede social. Em outros casos, os professores foram além do virtual. Em Turmalina, um professor promovia festas para alunos adolescentes na casa dele, com exibição de filmes pornográficos e consumo de cigarro e bebidas alcoólicas. Ele manteve relacionamento com um estudante de 15 anos, por pelo menos 2 anos. O professor foi condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão. Ele começou a cumprir pena em regime fechado em 2014 e este ano passou para o regime aberto. São Gonçalo do Rio Preto é uma pequena cidade na região do Vale do Jequitinhonha, com apenas 3.000 habitantes. Aqui, um professor também foi demitido.
Os estudantes vinham para as aulas de educação física nessa quadra que fica nos fundos da escola. Mas eles contam que a proposta do professor não se resumia à prática de esportes. Eles eram constrangidos, submetidos ao assédio sexual do professor. O professor, ele chamava a gente para ter avaliação. Aí a avaliação era que a gente fazia essa ponte. Aí não fazia a ponte, assim, a gente fazia a ponte, aí tocava nas regiões íntimas da gente, abaixa, desabotoava a bermuda assim, tocava nas regiões íntimas da gente. O processo de crime por corrupção de menor contra o professor corre em segredo de justiça, aqui na cidade vizinha de Amantina. Em outubro, vítimas e testemunhas foram ouvidas. Uma nova audiência será realizada, mas a data ainda não foi definida. Os professores demitidos eram todos concursados e eles ainda podem voltar a dar aulas nas escolas estaduais. Caso sejam absolvidos na justiça, podem recorrer da decisão da controladoria. E mesmo que sejam condenados, podem voltar às salas de aula se passarem em um novo concurso público. Essa é uma falha da legislação estadual. A legislação estadual não veda que esse tipo de prática possa ser um impeditivo para que o servidor retorne por meio de um outro concurso. Nesse sentido, nós já temos um estudo realizado e iremos elaborar um projeto de lei, encaminhar ao Legislativo, justamente para impedir. Nós consideramos essa prática extremamente grave e temos que impedir que esse profissional possa voltar aos quadros do Estado. É uma situação delicada demais. E diante de casos como esses que a gente viu, diante da violência também dentro de sala de aula que a gente acompanha sempre, vem uma pergunta: o que aconteceu com essa relação de confiança, de respeito que havia entre professor e aluno? Hoje no MGTV a gente vai conversar sobre isso, sobre o assédio sexual entre professores e alunos e vice-versa, e as agressões que insistem em continuar aí entre alunos e professores. Você pode participar com a gente por e-mail, mgtv.ud@tvintegração.com.br, por telefone 3218-3454 para Uberlândia. Em Patos de Minas, o número é 3823-9400. E comigo no estúdio, para tirar as suas dúvidas, a psicóloga Marcionila Brito e a doutora em educação Maria Irene Miranda. Não é fácil perceber essa realidade, né? E a gente sabe que não é só do professor com o aluno, mas também vice-versa, não é isso? E essa relação, né? Essas histórias de amor, essas histórias de assédio. E o que aconteceu que essa relação foi quebrada? Mônica, eu acho que essa relação não foi quebrada, ela foi usada. Por quê? A criança continua envolvida com afeto com esse professor. Ele continua confiando no professor. Tanto que o professor pediu o telefone e ele deu. Pediu a informação, ele passou. Chama para ir na casa dele, ele vai. Existe uma confiança. E a família confia que está indo na casa do professor, vai imaginar que está indo lá para uma festa desse tipo? Não, né? Então, a confiança continua existindo. O problema é que o abusador, ele usa justamente dessa confiança que a criança tem, que ele conquistou ao longo do tempo da convivência com essa criança, para envolver e dominar essa criança e esse adolescente. E o que acontece é que as crianças estão muito vulneráveis, elas estão muito disponíveis. As famílias estão tendo muito pouco tempo para cuidar dos filhos. As famílias estão muito envolvidas em sustentar os filhos, em prover coisas, em comprar o celular. A mãe trabalha para comprar o celular mais adiantado lá, evoluído, lá, novo aí, cheio de recursos para dar para o filho. E enquanto isso, o filho está usando essa tecnologia de uma maneira desassistida. E como ele confia e ele tem envolvimento, que ele acredita nesse professor. Ele tem um laço de afeto, de amor com essa gente. Então, essas pessoas, elas são perigosas por isso, porque elas conseguem envolver essa criança que está carente de afeto, carente de atenção, e ela, então, é envolvida nisso. E é uma situação muito delicada, né? E aí envolve todo mundo, né, Maria Irene? Então, a relação professor-aluno, culturalmente, historicamente, ela é uma relação pautada no afeto, na confiança, no respeito.
E às vezes a gente se esquece que isso pode ser quebrado por alguns elementos até de natureza patológica, como é o caso que a gente está assistindo, infelizmente, ultimamente, de forma recorrente. Então, essa patologia ela pode surgir tanto por parte do professor quanto por parte do aluno, que dão uma outra conotação para essa relação. Que eles começam a achar normal aquilo que extrapola o que é comum da sala de aula. Porque na relação professor-aluno, aquela relação didática, pedagógica, o afeto, ele está junto, ele é inerente a essa relação. Não tem como o professor ter uma relação estritamente pedagógica. Ali está presente o afeto, ali está presente o respeito. Tem questões que, às vezes, tem aluno que o professor simpatiza mais, que o professor simpatiza menos. Da mesma forma, o aluno tem professor que ele simpatiza mais ou menos. Agora, qual o limite dessa relação? Até que ponto a gente precisa saber se relacionar para que isso não tome uma outra proporção, como acho que foi o caso aí, Então, e para o aluno, nesse caso, é mais complicado, porque, querendo ou não, o professor, ele é uma figura de autoridade. De poder. E de poder, ele exerce um certo poder, ele dispõe de alguns elementos para coagir esse aluno, que é a avaliação, que é a nota, E, às vezes, a palavra do professor, infelizmente, vale mais que a palavra do aluno. Então, é um conjunto de fatores, Uma das alunas disse ali, eu fiquei com medo. Isso. E aí eu fiz o que ele me pediu. Isso. Como é que como os pais, porque a criança também vai ficar com medo, de contar isso para o pai e para a mãe. E aí também a direção da escola, eu gostaria de saber na avaliação de vocês, como perceber esses sinais e, dar um jeito na situação. Olha, a verdade é que os sinais de que as crianças estão envolvidas nisso são muitos, mas eles se misturam com sinais de outros quadros clínicos, de outras perturbações mesmo, entendeu? Então é difícil você dizer, se tiver isso, se a criança estiver estressada demais, agressiva demais, se a criança estiver muito erotizada, é por causa disso, porque ela também tem na mídia e tudo esses estímulos, ela tem ela troca mensagem dessas coisas também com os colegas, não é só com o professor. Entre eles, entre os jovens, entre as crianças e os adolescentes, essas mensagens deles nus ou de partes do corpo expostas a todo momento, isso aí está muito comum, entendeu? Isso não é normal, mas é comum, está acontecendo demais. Então, o que está acontecendo é que se perdeu o controle disso tudo. E essas pessoas, você viu que essas pessoas são, às vezes, condenadas, ficam lá 5 anos. Depois elas saem e elas voltam. Você acha que lá dentro ele recebeu um tratamento para sair de lá melhor? Não. Não tem acompanhamento. E ele não tem um acompanhamento depois. O que ele vai fazer depois? Ele sai de lá altamente especializado. E vai ser mais esperto para não ele ser agora sabe o que fazer para não ir parar lá de novo. E não tem um controle da sociedade em cima dessas pessoas que saíram de lá, como elas estão andando agora. Elas não têm que dar satisfação depois que cumpriu a pena. Essa é a Marcionília e a Maria Irene estão com a gente. Eu já recebi algumas perguntas aqui. No próximo bloco a gente volta a discutir. Você pode participar conosco. Daqui a pouquinho a Marcionília e a Maria Irene voltam com a gente, tá? Para falar um pouco sobre essa realidade, dentro da sala de aula, nós vamos ao vivo com o repórter Mário Brandani, que está com o professor Anderson Gonçalves. Oi, Mário, boa tarde para você. Boa tarde, Mônica. Xingamentos, abusos, brincadeiras, algumas até de cunho sexual, de apelo sexual. Anderson Gonçalves é professor na rede estadual e vai falar com a gente um pouquinho dessa experiência, o dia a dia do professor em sala de aula. Como que é esse dia a dia, a criançada, os adolescentes, como que está o respeito, como que está o relacionamento professor-aluno? Então, a relação entre professor e aluno, ela tem uma linha muito tênue, Ela vai do amor e o ódio de uma forma muito rápida. Atualmente, os adolescentes, crianças e adolescentes, não sei se pela forma que eles estão tendo contato com o mundo, pela internet, novas tecnologias, eles estão tendo uma relação mais ríspida entre o professor. Então, o respeito ao professor-aluno está um pouco quebrado. É aí que entram algumas metodologias para a gente ter uma aproximação maior de amizade com os alunos, para poder quebrar um pouco esse gelo professor-aluno. Você está há quanto tempo na rede estadual de ensino? Eu estou na rede estadual de ensino há cerca de 5 anos. E não só eu como novato, mas também os outros professores mais antigos reclamam da mesma situação. Porque a aula que era dada há 10 anos atrás não é a mesma que é dada hoje em dia, Principalmente porque o público mudou. A escola é a mesma, mas o público é outro. O aluno exige um pouco mais
do professor, até para se manter atento, para ser participativo, para se integrar? Sim, na verdade quase um jogo de cintura, né? Eu brinco com os meus alunos que eu sou quase um ator. Eu preciso de atenção para poder lecionar minha matéria, né? Anderson, e sobre abuso, sobre algum episódio, aconteceu contigo algum? Sim, geralmente há algumas brincadeiras, né, de alguns alunos e alunas, mas em relação à questão de violência mesmo, ameaça, eu recebi alguma outra, mas não de cunho muito sério, mas isso é constante, infelizmente é constante na rede estadual de ensino. Cantada, já recebeu alguma de uma aluna, de um aluno? Já, algumas, mas a gente sempre leva na brincadeira, na esportiva, né? E quando é algo a gente vê algo um pouco mais sério, a gente leva para o departamento pedagógico e eles fazem todo um aparato com o aluno. E algum amigo teu já teve algum caso assim, mais sério, envolvendo algum colega de profissão? Sim, inclusive um teve que mudar de turno, porque no turno que ele trabalhava estava um pouco mais complicado, e aí já acabou levando para o lado mais físico, né, de ameaças em relação à aluna e tal. Então ele teve que mudar de turno para poder acabar ou pelo menos diminuir esse problema dele. Certo, Anderson. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações. Mônica, com você. Obrigada a você, Mário, também ao professor Anderson aí, né? E a gente continua com o nosso tema. Você pode continuar participando aí pelo mgtv.ud, @tvintegração.com.br. Os telefones 3218-3454 Uberlândia e Patos de Minas 3823-9400. Comigo no estúdio para tirar suas dúvidas, para a gente debater sobre isso, a psicóloga Marcionila Brito e a doutora em educação Maria Irene Miranda, né? E a gente convidou também o pessoal da Superintendência Regional de Ensino para poder estar conosco aqui para dizer, né, como que eles recebem esse tipo de denúncia, como é que eles trabalham a questão da violência nas escolas, mas né, a gente não conseguiu ninguém por motivo aí, né, de festas de fim de ano, o pessoal está viajando. Mas a gente continua aqui. Eu vou voltar. Antes de voltar com as perguntas, eu preciso fazer a minha. Isso passa pela educação dentro de casa, quando a gente vê esses alunos agredindo assim dessa forma, né, e desrespeitando, indo até a mesa do professor com arrogância, com prepotência. Isso passa pela educação, meninas? Olha, eu estava aqui assistindo às cenas e pensando, o que acontece dentro da sala de aula não é desvinculado daquilo que acontece no contexto maior da sociedade. Então, é um reflexo do que está acontecendo na sociedade, porque quando fazemos uma análise, percebemos a questão da violência, né, em todos os níveis, a falta de respeito, a falta até de amor ao próximo mesmo. Uhum. E dentro da sala de aula, a gente percebe esse reflexo também. Então, esse aluno que agride fisicamente, que agride verbalmente, esse aluno, ele não tem limites, ele não reconhece figuras de autoridade e quase que sempre, eu não estou generalizando, esse quadro se repete no contexto familiar. Então, ele não tem limites. E não ter limites significa, ao mesmo tempo, buscar limites. Então, ele busca esse limite, talvez de forma agressiva, né, agredindo ou verbalmente ou fisicamente, ele busca esse limite nos diferentes contextos. Dentro da escola, dentro da família. Então, no primeiro momento é revoltante quando a gente assiste a cena. Sim. Mas o meu olhar é de que esse sujeito precisa muito de ajuda. Esse que agride, esse que chuta. Não é? A gente sente muito pela situação dos professores, eu também sou professora, mas aquele sujeito é um sujeito que precisa de ajuda. E o que a gente tem assistido, infelizmente, é que as escolas, às vezes, elas excluem, elas expulsam quem mais precisa delas. Esse aluno, ele é uma pessoa que precisa da escola, que precisa de acompanhamento, porque essa cena, infelizmente, ela vai se repetir. Vai se repetir. Não, fora do contexto da escola, aí tomando outras proporções mais sérias na sociedade. Né? Esse aluno, ele tem aquela possibilidade de vir a se tornar um marginal, de agredir, de roubar, de matar. Então, ele precisa ser trabalhado. Passa por política pública, esse tipo de ajuda? Passa por tudo, Mônica, porque eu acho que o sistema todo, a gente vê que é uma carência de ética no sistema todo. Tá de cima a baixo, né, a questão da hierarquia, a questão do limite, a questão do respeito, dos valores morais, sabe, do que é o outro e do que é meu. As pessoas não têm mais esse limite.
E é preciso ensinar isso para essas crianças. Né? Deixa eu vir aqui com as perguntas já da Priscila, do bairro Jardim Holanda, agradecendo a você que está participando conosco. Ela é professora e acredita que as pessoas sempre tendem a preocupar apenas com a opinião dos pais e dos alunos. Ela foi agredida dentro da escola por uma mãe de aluna e não teve o respaldo da escola e nem do Estado. O que podemos fazer? É a pergunta dela. Posso falar? Olha, eu acho que para lidar com essas coisas, tanto do abuso sexual quanto da violência e da droga, é preciso ter coragem. E as pessoas, os profissionais, as pessoas envolvidas, a equipe não tem preparo e suporte, às vezes, para fazer isso. Quando você se enfrenta uma situação dessa, quando, por exemplo, eu faço um diagnóstico de alguém que foi abusado, eu estou botando a minha cara a tapa e me colocando em risco. Por quê? Porque tem um marginal, um perverso que fez uma coisa com uma criança e pode fazer contra mim também. Então, é preciso ter coragem para fazer esses diagnósticos, esses encaminhamentos, esses tratamentos, essa abordagem correta. Para sair e é preciso até da preparo para né? fazer isso. E as escolas, você vê, uma professora que dá aula de manhã e à tarde, eu falo que ela mata um tigre de manhã, uma onça à tarde, ela se prepara e estuda, ela se reúne com a equipe para saber o que nós vamos fazer com esses alunos quando? É no sábado e no domingo? Então, quando é que se encara isso com seriedade? Era preciso ter todo um aporte para eles. Esses professores, eles não têm esse respaldo. A diretora apanha e ela vai responder para quem? Faz o que com aquela filmagem? Aí ele é menor, você não pode pôr a mão, você não pode segurar. Aí não tem punição, né? Então, e muitas vezes fazer alguma coisa significa sair do estado de acomodação. Sim. Então, às vezes, ser omisso é melhor porque aí eu não preciso fazer nada, né? Ou a escola não precisa fazer nada. Então, fazer alguma coisa, olhar, é desenvolver um projeto, é encarar o problema, é buscar soluções. E aí envolve tudo, envolve políticas públicas, envolve a relação da família com a escola, que também é outra questão problemática, né? Existe aí uma ausência que a gente poderia até discutir, né, em outro momento. Mas é muito distante. Infelizmente, escola e família, às vezes elas se unem quando acontece um problema. Não se unem no dia a dia para discutir o cotidiano da escola. Para prevenir, né, Marcelina? Isso, até para ter uma abordagem mais preventiva. Isso não acontece. É só, infelizmente, quando o problema já está instaurado. Né? Aqui tem a Aline, que ela é professora da rede pública. E aí a gente estava falando nessa questão de assédio, né? Ela quer saber quando a situação é contrária. O professor é assediado, coagido. O que eles devem fazer? A gente até viu o Antônio, né? A gente tem que ter um jogo de cintura, recorre à direção. No caso da Aline aqui, qual que seria a recomendação de vocês? Olha, a verdade é que tem que conversar com outros colegas, tem que juntar com a diretoria da escola. É preciso ter coragem para falar, tal fulano está com problema. Fulano, tem um colega que você percebe que às vezes o professor percebe que o outro colega está com problema de estar assediando, a maneira como ele aborda os colegas, o que ele conta, que ele faz com os alunos é importante. Então, é preciso a equipe ter coragem, mas precisa ter horário para sentar e conversar essas coisas. Tem que ter um espaço para isso, tem que ter um momento para isso, para enfrentar. E fazer queixa, fazer BO, tomar atitude, fazer projeto de ensinar essas crianças a cuidarem delas mesmas. E nos cursos de formação, eu queria trazer a questão dos cursos, né? Que os professores, em seus cursos de formação, eles são preparados, para lidar não só com a questão do conteúdo, da didática do conteúdo, mas também essa questão do humano, da subjetividade que envolve a relação humana. O professor, ele precisa ter um olhar sensível, ele precisa ter uma escuta sensível para aquilo que o aluno revela para ele. O que está por trás do comportamento, o que está por trás de uma palavra, e não ser omisso, fingir que não viu. Porque o aluno, ele faz a leitura de quando o professor não está encarando, né, vamos dizer assim. E é isso que a Marcelina coloca, realmente a gente conversar com o aluno, não negar que o problema está acontecendo. Trazer o problema, Trazer o problema. Tem o Ronaldo do bairro Santa Mônica, eu quero fechar com esse comentário, ele leciona há quase 20 anos, é mestrando na UF e observou que ao longo do tempo a educação está degringolando.
o Estado está empoderando o aluno em detrimento da postura do professor. Aí veio o desinteresse por parte do aluno por causa do fim da reprovação. Né? E o professor, dessa forma, está sendo destituído da autoridade diante do aluno. Aí falta disciplina, falta respeito, falta tudo isso. Né? Eu acho que nós somos de um extremo ao outro. Né? Historicamente, houve um tempo em que o professor era a figura máxima de autoridade, ele sabia tudo, ele podia tudo. E o aluno era extremamente submisso. Depois, nós fomos para o outro extremo. Agora é o aluno que pode tudo. Então, assim, nós estamos vivendo um momento que precisamos de um equilíbrio. Né? De um equilíbrio nessa relação. Né? E eu quero dizer a vocês que a gente vai voltar a esse assunto, que é muito importante, mas eu quero agradecer a Marcionila por estar aqui com a gente, a doutora em Educação Maria Irene também por estar aqui com a gente, a você que participou. E claro que a gente vai voltar a esse tema que é tão importante, tá, Marcionila?